Amém. Irmãos, nós vamos começar uma série de mensagens aqui sobre as parábolas de Jesus. Amém. Vamos orar pelo Alexandre, que vai estar saindo de viagem nessa madrugada. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a viagem do Alexandre, Pai. Que tudo possa correr bem, que ele possa ir e voltar com segurança, Pai. Livra ele de acidente, Pai. Abençoa essa família, Senhor, que nós tanto amamos, ó Pai. Que o Senhor venha conduzir tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Amém? Nós vamos começar aqui, irmãos, uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Nós terminamos a carta aos Filipenses, foi uma bênção. E nós vamos dar início aqui nessa série de mensagens. As parábolas de Jesus, os princípios do reino de Deus. As parábolas de Jesus, os princípios do reino de Deus. Então nós somos uma igreja de reino. Nós somos uma igreja que nos movemos pelo reino de Deus. Nós já estudamos o Sermão do Monte, onde fala da constituição do reino de Deus. E uma coisa que nós sempre falamos nos nossos cultos de terça-feira, e é uma regra básica para você estudar a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela se explica por ela mesma. Todo o texto que você lê na Bíblia, você tem que analisar o contexto daquele texto. Existe uma frase aí no meio teológico muito famosa, né? Que texto fora do contexto é pretexto. Então, todo texto que é analisado, todo texto bíblico que é analisado fora do contexto, ele vira pretexto para heresias. Então, quando você for estudar a Bíblia, você tem que estudar o contexto daquele texto, para você entender. Igual quando a gente falou ali de Romanos, a gente tem que estudar o contexto da igreja em Roma. O que estava acontecendo naquela igreja? Você vai estudar a carta aos Coríntios. Por que Paulo falou aquilo para a igreja aos Coríntios? Você vai estudar a carta aos Gálatas. Por que Paulo falou do jeito que ele falou aos Gálatas? Então, você tem que analisar o contexto. Então, qualquer texto da Bíblia, você tem que analisar o contexto. O contexto, ele pode ser um contexto literário, que é o texto em si. Você tem que analisar o contexto literário, teológico e histórico. Então, por que aquele texto está falando isso para aquela igreja? Por que lá no Antigo Testamento está falando, o profeta está falando daquela forma? Então, tudo isso está dentro de um contexto. E quando a gente analisa a vida de Jesus, isso aqui é muito importante. Eu gostaria que você, se você puder compartilhar isso, essa live, esse estudo, e você puder acompanhar até o final, eu quero pedir para você, nós estamos aí em praticamente 30 pessoas aí online, isso aqui é muito importante você entender. A Bíblia diz, se você puder abrir sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, antes de nós entrarmos aqui nas parábolas em si, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, tem um texto interessante. Esse versículo aqui é interessante. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, olha a palavra que Paulo está falando aqui. Que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, quando a gente vai estudar a vida de Jesus, a gente tem que entender assim, que esse texto, essa palavra plenitude do tempo, essa palavra no grego, plenitude, é pleroma. E esse tempo que ele está falando aqui, ele está falando do tempo cronos. Existe dois tempos na Bíblia, né? Existe o tempo cronos, que é o tempo cronológico, que vem a palavra cronológica, né? Que é minutos, segundos, minutos,
horas, dias, né? Isso aí é o Cronos, né? E existe outro tempo que também, se você quiser marcar aí, nós vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, versículo 10. O Paulo, autor dos Efésios, né, diz aqui que Efésios 1:10, que falando sobre Cristo, né, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra aqui, ele usa de novo a palavra plenitude dos tempos, só que essa palavra tempo aqui já não é mais cronos, é o tempo kairos. E o tempo kairos, tem muitos que traduzem como o tempo de Deus, né? Só que também pode ser traduzido como momento. Então, diz assim, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, aqui em Efésios ele usa a palavra kairos, né? No momento, na hora certa, no momento correto. E aqui em Gálatas, que é o texto que é mais impressionante ainda, ele fala que Jesus veio na plenitude do tempo. E aqui ele usa a palavra cronos, que é a palavra cronológico. Então ele veio tanto no tempo, no momento certo, no kairos certo, como no crono certo, na ordem cronológica certa. Então Jesus veio nesse momento, nessa hora, no cronos e no kairos, na plenitude dos tempos. Então, e o que estava acontecendo quando Jesus veio? Então nós temos que analisar o contexto, e antes de nós entrarmos aqui nas parábolas em si, hoje é só uma introdução para você entender. Então qual era o contexto histórico de quando Jesus veio a essa terra? Então você sabe, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, houve um tempo de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio. É um período que na teologia chama de período interbíblico, né? Então foram 400 anos onde Deus não falou através de nenhum profeta, onde Deus não deixou nada escrito, né? Nenhuma profecia, até chegar João Batista. Então nesse período de 400 anos, de Malaquias até João Batista, foi um período de silêncio de Deus. E onde Jesus nasceu? No contexto social, né, no contexto histórico e literário da época de Jesus, Jesus nasceu na região da Galileia. E qual era o contexto naquela época? A Galileia no tempo de Jesus. Era um território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, e estendendo-se de leste a oeste entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. Então, essa era a região geográfica que Jesus nasceu, na Galileia. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, né? Então, essa região era uma região muito mais próspera do que na Judéia. A Judéia era uma região mais pobre. A economia da Galileia girava pela agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento de tecidos, curtume, pesca e fabricação de embarcações. Essa região, nessa época que Jesus nasceu, vivia em opressão do Império Romano. Você sabe que Roma, eles conseguiram conquistar grande parte do mundo, e várias partes do mundo se tornaram província de Roma. Então todo o trabalho que Roma, que o povo ali da Galileia, o povo de Israel, o povo judeu, tudo que eles fabricavam, Roma ia lá e pegava impostos altos de Roma, do povo judeu. Então era um povo que sofria de altos impostos, de uma certa pobreza, né? E nesse período, no ano 63 a.C., né, o Império Romano conseguiu conquistar essa região de Israel, e eles passaram a ser província de Roma. Então esse era o contexto na época de Jesus. Como que eram os grupos religiosos na época de Jesus? Então existiam pelo menos 4 grupos, existiam mais grupos, é lógico, mas existiam basicamente 4 grupos religiosos na época de Jesus. O mais conhecido são os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo
religioso que tinha simpatia do povo. Eles eram zelosos pela lei de Moisés, pela tradição dos anciãos, e eles acreditavam na ressurreição. Então nós vemos vários momentos na Bíblia, Jesus discutindo com os fariseus, né? Jesus combatendo ali a hipocrisia dos fariseus, porque eles se sentiam ameaçados pelo ministério de Jesus, né? Também haviam os fariseus, haviam os saduceus. Os saduceus, eles não tinham a simpatia do povo. O povo já não gostava muito dos saduceus. Eles eram de classe rica e não acreditavam na ressurreição. Eles eram diferentes dos fariseus nessa parte. Eles não acreditavam na ressurreição. E eles interpretavam a Torá de forma literal. Era um pouco diferente dos fariseus também nisso. Existiam os escribas, então, fariseus, saduceus e escribas. Os escribas, eles liam a Bíblia, eles liam, né, a Torá na época, eles interpretavam e eles copiavam os textos do Pentateuco. Então, daí que surgiu os manuscritos, né, na época dos escribas, eles que escreviam a lei. E também haviam os zelotes. Os zelotes eram um grupo político revolucionário. Jesus tinha um discípulo que era um zelote, era o Simão, o zelote, né, que fazia parte desse grupo. Eles eram diferentes dos fariseus e saduceus. Enquanto os fariseus e saduceus eram mais a parte religiosa, os zelotes eram mais a parte política. Eles queriam libertar o povo judeu de Roma à força, né? Houve várias revoluções na época, várias pessoas morreram naquela época tentando, por força, né, libertar o povo judeu das mãos de Roma. Existia o templo, né? Havia um templo, mas o mais importante para nós é o local de culto deles, que era a sinagoga. A sinagoga, ela se parece muito com o nosso culto hoje, a nossa forma de culto hoje. Havia um louvor ali e havia a exposição da palavra. Eles liam a palavra e era mais aberto ao povo. Tanto que Jesus, várias vezes, ele entrou na sinagoga para pregar. E eles liam ali a Tanakh. A Tanakh, ela é a lei, a Torá, os profetas e os salmos. Então, alguém podia chegar ali, assim como Jesus um dia entrou na sinagoga, e ele leu ali o profeta Isaías, ali em Isaías 61. Ele leu essa passagem, até ele fala assim, hoje se cumpriu essa profecia, né, do Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então, nessa época haviam as sinagogas, que era o mais comum na época de Jesus. Aí, o que acontece? Jesus aparece nesse contexto. Um contexto de apostasia, né? 400 anos antes dele, de silêncio. Um período de opressão, né? Eles cobrando altos impostos ali do povo, ou a Roma cobrando altos impostos ali do povo. Um período onde o culto, até o culto, né? Roma também pegou ali e comandava o culto ali, através dos sacerdotes da época, né? E você sabe que até os sacerdotes da época eram colocados por Roma, eles não vinha mais de uma linha sacerdotal, mas Roma colocava ali alguém como um sacerdote, sumo sacerdote. E aí Jesus aparece. Jesus aparece nesse contexto. E aí Jesus, ele vem, a Bíblia diz assim, que ele pregava por parábolas. E aqui que eu quero chegar. O método que Jesus usou para ensinar é interessante. Por quê? Porque as parábolas, naquela época, era bem comum alguém pregar por parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por meio de uma analogia derivada de experiências cotidianas. Eu vou ler de novo. Parábola é uma figura de linguagem
em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por meio de uma analogia derivada de experiências cotidianas. Então, como é que é isso, Reinaldo? Então, aquele mestre que estava ensinando, ele pegava algo que era comum para eles. E ele ilustrava aquilo para fazer as pessoas entenderem aquilo ali como uma verdade espiritual ou moral. Então, se ele está falando com um pescador, ele vai usar o exemplo da pesca. Se ele está falando com um agricultor, ele vai usar o exemplo da semente. Se ele está falando com um cobrador de imposto, ele vai usar a figura do imposto. Então, ele vai usar aquilo que a pessoa vai conseguir compreender aquela mensagem. Então, se ele vai falar com um pastor de ovelhas, ele vai usar o exemplo de ovelhas. Entendeu? Só que as parábolas de Jesus eram diferentes. Por quê? Porque ela vai muito além do que isso. E aqui que eu quero frisar isso com vocês, em todo esse estudo. Quando Jesus contava uma parábola, ele estava ensinando princípios do reino. Princípios do reino. A grande parte do ensino de Jesus, 1/3 do ensino de Jesus, ele ensinou por parábolas. E não eram apenas histórias contadas, não eram apenas fábulas, não era apenas ilustração, não. Ele estava ensinando princípios do reino de Deus. Então, quando nós somos uma igreja de reino, se nós quisermos entender um pouquinho mais sobre reino, nós precisamos estudar as parábolas. Nós precisamos estudar as parábolas. Então, nós temos, no mínimo, na Bíblia, nós temos, alguns dizem que é 40 parábolas que Jesus contou, outros dizem que é 42. Mas eu queria ficar aqui com você, aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Jesus conta a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela é a matriz de todas as parábolas. Assim como o Salmo 1 é a matriz de todos os salmos, Salmo número 1, a parábola do semeador é a matriz de todas as parábolas. Tanto que Jesus, quando ele vai terminar a parábola ali, ele fala assim, olha, se vocês não estão entendendo nem essa, que é a primeira, né? A primeira parábola, quanto mais as outras. Então ele está falando assim, olha, vocês precisam começar dessa, vocês precisam entender essa parábola. Só que eu falei, né, que alguns dizem que é 40 parábolas, outros dizem que é 42, mas aqui no estudo aqui eu separei 30 parábolas. É lógico que nós não vamos estudar uma por uma, senão vai bastante estudo, né? Nós vamos falar um pouco de cada uma e pegar alguns pontos mais importantes. Então nós temos a primeira parábola, como eu já disse, é a parábola do semeador. Qual foi a ocasião que Jesus contou essa parábola? Ele contou num sermão à beira-mar. Está lá em Mateus 13, e Marcos 4 e Lucas 8. Então, Mateus, Marcos e Lucas, onde aparecem as parábolas de Jesus. Depois, nós temos a parábola do joio, que também Jesus contou à beira-mar, Mateus 13, 24. A parábola do grão de mostarda, que também Jesus contou à beira-mar, Mateus 13, também. A parábola do fermento, também Jesus contou à beira-mar, que está lá em Mateus 13, 33 e Lucas 13, 21. A parábola do tesouro escondido, que Jesus contou aos seus discípulos a sós, Mateus 13, 44. A parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, 45. A parábola da rede de pescar, que também Jesus contou aos discípulos a sós, Mateus 13, 47. A parábola do credor incompassivo, que ele contou em resposta à pergunta de Pedro, quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? Mateus 18, 23. A parábola dos trabalhadores da vinha, que ele contou trazendo o ensino aos hipócritas, né? Mateus capítulo 20, versículo 1. A parábola dos 2 filhos, que ele contou aos principais sacerdotes que questionavam a sua autoridade, Mateus 21, 28. A parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 33. As bodas do filho do rei, a parábola das bodas do filho do rei, em resposta à observação feita por uma pessoa,
Mateus 22, versículo 1. A parábola das 10 virgens, né, que quase todos nós conhecemos, Mateus 25, que ele contou ao profetizar sobre a segunda vinda dele, de Cristo, né? A parábola dos talentos, que ele contou na casa de Zaqueu, Mateus capítulo 25. A semente que brota secretamente, que ele contou à beira-mar, né? Em Marcos capítulo 4, versículo 26. A parábola dos dois devedores, em resposta à reflexão hipócrita de Simão, fariseu, lá em Lucas 7, 41. A parábola do bom samaritano, também que a maioria de nós conhecemos, que ele contou em resposta a um escriba, né, que perguntou quem é meu próximo, em Lucas 10, 25. A parábola do amigo importuno, que ele contou aos discípulos que pedem que ele ensine sobre a oração, em Lucas 11, versículo 5. A parábola do rico insensato, que ele contou a alguns irmãos que pedem que divida uma herança entre eles, lá em Lucas 12, 16. A parábola da figueira estéril, ao ser informados sobre a execução dos galileus, lá em Lucas 13, 6. A parábola da grande ceia, em resposta a alguém que estava ceando com ele, em Lucas 14. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. A parábola do administrador infiel, Lucas 16. A parábola do rico e mendigo, que ele contou repreendendo a cobiça dos fariseus. A parábola dos servos inúteis, que ele conta o ensino hipócrita, né, dos hipócritas. Do juiz iníquo, lá em Lucas 18. Do fariseu e publicano, em Lucas 18, 10. E das 10 minas, que ele contou na casa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19. Então aqui, ó, nós temos aqui no mínimo, alguns dizem que são 42, outros dizem que é 40, mas nós temos aqui no mínimo 30 parábolas que Jesus contou no seu ministério. E o interessante, irmãos, eu fiz essa pesquisa, tive o cuidado de fazer essa pesquisa. Dessas 30 parábolas que eu falei aqui para vocês, 15 parábolas Jesus fala assim, o reino dos céus. Aparece a palavra o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um homem. O reino dos céus é semelhante a um homem. Então, quase todas as parábolas dele, as que ele não fala o reino de Deus, ou o reino dos céus, está implícito ali no texto. Nós podemos entender que o reino dos céus está implícito ali. Então, por isso que é importante a gente estudar as parábolas. Porque Jesus não está contando apenas ilustrações, não está falando apenas de histórias. Jesus está falando de princípios do reino de Deus. Guarde isso aí no seu coração. Jesus está falando de princípios do reino de Deus. Amém? Então as parábolas falam desses princípios. E nós vamos, ao decorrer desse estudo, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do filho pródigo, nós vamos falar a parábola das 10 virgens. Então nós vamos estudar praticamente a grande parte dessas parábolas. Então, antes de nós falarmos das parábolas, para nós já irmos para o final desse estudo, eu queria falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Às vezes tem alguém aqui, as pessoas aqui da nossa igreja, né, da nossa denominação, então, ouve bastante sobre o reino de Deus. Mas tem pessoas, às vezes, que não ouve tanto assim em suas igrejas, ou nunca ouviu falar muito sobre isso. Então, a mensagem central do ministério de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus, Reinaldo? Basicamente, o reino de Deus é o domínio de Deus, é o reinado de Deus, é a soberania de Deus sobre tudo. Então, o reino de Deus, por que nós estamos falando isso? Porque Jesus sempre falava, o reino de Deus é semelhante, e contava uma parábola. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio, é o reinado, é a soberania de Deus sobre tudo. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse reino de Deus, a gente até usa uma linguagem que a gente diz assim, que esse reino já é e ainda não. Então, ele já é
na vida daqueles que se submetem a esse rei, ao rei que é Deus, submetem a esse rei. E ele ainda não é, porque ele ainda será um reino que virá na sua plenitude. Ele vai reinar mesmo um dia sobre a terra. O reino de Deus, então, o que, que é? É a extensão do ser de Deus, que tem autoridade legal para reinar. Então, lá no Salmo 103, 19, se você puder marcar aí, depois se você quiser ler na sua casa, o Salmo 103, 19, o salmista diz assim, Salmo número 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Vou ler de novo, Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então o reino de Deus é o domínio de Deus, é a autoridade que ele tem de reinar sobre a terra. O reino, ele é inaugurado pelo Senhor Jesus, ele tem uma dimensão que opera até os dias de hoje, e ele será realizado na segunda vinda de Jesus. Então, como que a gente consegue entender isso? O reino é inaugurado por Jesus, ele tem uma dimensão de Jesus até os dias de hoje, e ele será realizado na segunda vinda, no aparecimento do Messias. Então, eu quero, antes de nós entrarmos nas parábolas em si, só para a gente entender um pouquinho sobre o reino de Deus. Se você puder abrir lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, nós vamos entender um pouquinho hoje sobre isso. Marcos 1,15. E está falando sobre o começo do ministério de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, hein? Amém. Ele está falando do começo do ministério de Jesus. Então ele diz assim, Marcos 1,15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque o reino está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho porque o reino de Deus está próximo. Olha que coisa interessante. O reino está próximo, o reino está chegando. Só que daí lá em Lucas 11, 20, se você puder ir lá no Evangelho de Lucas 11, 20. Nessa passagem aqui, Jesus expulsa um demônio, e aí os religiosos ali começam a questionar, falando que ele expulsou aquele demônio pelo poder de Beelzebu, né, o maioral dos demônios. E aí Jesus diz assim no versículo 20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente que é chegado o reino de Deus entre vós. Então, no começo do ministério de Jesus, ele falou que o reino estava vindo. Praticamente no meio do ministério de Jesus, ele falou assim, olha, o reino de Deus é chegado. Então já chegou o reino. Aqui em Lucas 11, 20. E lá em Lucas 22, 18... Lucas 22, 18. Jesus diz assim aos discípulos, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então olha que coisa interessante. Jesus falou que o reino estava vindo. Depois Jesus falou que o reino estava lá em Lucas 11, 20, o reino estava ali, estava no meio deles. E lá em Lucas 22, 18, ele diz assim que o reino virá. Então, como que a gente consegue entender isso? Primeiro, Jesus inaugurou o reino de Deus na terra. No seu ministério, ele expandiu esse reino, a dimensão desse reino se expandiu. E esse reino será consumado um dia. Então esse reino veio e esse reino virá. Então,
E eu acho interessante que as parábolas de Jesus, ela pode ser dividida nesses três grupos. As parábolas que falam da inauguração do reino, começando da parábola do semeador. As parábolas que falam da dimensão do reino, né? Quando ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que escondeu uma porção de farinha, de fermento no meio da farinha, que levedou toda a massa. Então ele está falando da dimensão desse reino. E depois ele fala da consumação desse reino, quando esse reino será totalmente realizado. Então as parábolas podem ser divididas nessa parte: inauguração do reino, dimensão do reino, né, que é a influência do reino, e o reino consumado, ou reino realizado. E para a gente encerrar, abra lá em Lucas capítulo 19, versículo 11. Você já está em Lucas 22, volta um pouquinho, Lucas 19, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Então aqui nós temos uma parábola de Jesus. Olha que interessante. Por que a gente fala que... Por que eu falo que as parábolas de Jesus eram diferentes de todas as parábolas que os mestres contavam naquela época? Porque olha o que Jesus diz aqui em Lucas 19, 11. Nós vamos ler até o 12 só. Depois a gente vai ler essa parábola inteira no outro dia. Então olha que coisa tremenda. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Olha que coisa tremenda. Então Jesus está chegando até Jerusalém. E Jesus, ele conta uma parábola, porque eles estavam esperando o reino se manifestar. Então, qual que era a ideia do judeu naquela época? Que o Messias viria como um rei, iria tomar ali o governo de Roma, iria conquistar Roma de alguma maneira, iria dar liberdade de novo para o povo de Israel. Seria um rei messiânico, que iria sentar num trono, que iria governar tudo. E Jesus não veio desse tipo de rei. Na primeira vez que Jesus veio à Terra, ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro. Veio para começar esse reino, um reino de paz, né? Um reino de amor. Quando ele veio como um cordeiro, para se entregar por esse reino. Só que na segunda vez que ele vier, agora ele não vai vir mais como um cordeiro, ele virá como um leão, o leão da tribo de Judá, entendeu? Então, nesse texto aqui é tremendo isso, porque quando eles estão chegando perto de Jerusalém, eles achavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente, então Jesus conta uma parábola para eles. Então ele diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Olha que coisa tremenda. Jesus começa a contar uma parábola. E Jesus começa a falar dele mesmo. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem que partiu para uma terra distante para fim de tomar posse de um reino e voltar? Ele mesmo. Ele mesmo. Então ele está falando assim, ó. Esse homem, ele partiu para uma terra distante para ser coroado. Então, como que Jesus iria ser coroado? Morrendo. O que aconteceu? Depois que ele morreu na cruz, ele foi aos céus. E aí a Bíblia diz aí em Filipenses, né, que nós já estudamos, o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Então ele foi coroado ali sobre todos. E um dia ele vai voltar. Então ele foi coroado e vai voltar para que as pessoas, para prestação de contas. Depois você vai ler que ele vai falar que chamou 10 servos seus, confiou 10 minas e disse negociai até que eu volte, né? E aí, depois nós vamos continuar lendo esse texto. Mas olha que coisa tremenda. Ele falando dele mesmo, falando que ele foi para uma terra distante para ser coroado, ele iria para a glória, ser coroado, e depois ele voltaria. E é isso que nós acreditamos. Que o nosso rei, ele foi para uma terra distante, ele foi para a glória, e ele foi coroado ali, e um dia ele voltará.
Então olha que coisa, Jesus não está contando apenas histórias, mas ele está falando de realidades eternas. Ele está falando de princípios eternos, princípios do reino de Deus. Então isso aqui é bem interessante. Então todo esse assunto aqui, irmãos, ele é importante para nós. Eu até marquei aqui, né, por que Jesus falava por parábolas. Por que Jesus ensinava por parábolas? Primeiro, ele revelava verdades para aqueles que acreditavam nele, né, lá em Marcos, se você puder abrir sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34. Marcos 4, 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunham a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então ele contava a parábola, só que ele só revelava aquela parábola para aquelas pessoas que se interessavam, para aqueles que acreditavam nele, para aqueles que iam atrás, para aqueles que queriam saber mais daquela parábola. E segundo, ele contava a parábola para confundir aqueles que rejeitavam ele. Olha aí Marcos capítulo 4, versículo 10. Marcos capítulo 4, versículo 10 até o 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Olha, irmão. Glória a Deus. Olha o que Jesus diz. Ele está falando assim, para vocês é dado conhecer o que significa a parábola. Não, ele diz assim, olha, versículo 10, versículo 11. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Se puder marcar aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Vou ler de novo, isso aqui é importante para nós. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E esse é o nosso desejo, é conhecer os mistérios do reino de Deus. Quantos aqui que estão nos acompanhando aí querem conhecer os mistérios do reino de Deus? Quantos aí, você pode escrever aí eu, amém, né? Alguma coisa aí, escreve alguma coisa para nós, para a gente interagir um pouquinho, nós já estamos encerrando. Mas quantos aí querem conhecer o mistério do reino de Deus? Aleluia. Então é isso que ele está falando. Glória a Deus, William. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Edinael, Deus abençoe, meu querido. Maicon, glória a Deus. Simone, glória a Deus. Então nós não... Jéssica, Deus abençoe. Então nós não queremos apenas ter um conhecimento bíblico. Não, nós queremos conhecer. Isso que Jesus está falando aqui, ó, em Marcos 4:11. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Agora olha aí. Glória a Deus. Milena, Fernanda, Paulo, Deus abençoe, meus queridos. Josi, glória a Deus. Vamos juntos. Vamos juntos conhecer esses mistérios aqui das parábolas de Jesus, tá? Que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo nos dê espírito de sabedoria e revelação. Marlene, Ana, Deus abençoe a todos. Agora, olha que coisa interessante. Jesus continua dizendo, mas aos de fora, quem é esses de fora? Aqueles que não têm interesse nenhum, aqueles que não acreditam nele, que só estão ali para testá-lo, né? Para colocar ele na parede, para de alguma forma prender Jesus, sabe? Que tinha muita gente que chegava perto dele com vários tipos de intenção. Haviam aqueles que queriam aprender, haviam aqueles que acreditavam nele, e haviam aqueles que estavam ali só
porque Jesus estava fazendo sucesso ou querendo, de alguma forma, pegar Jesus em alguma falha, em algum erro para poder prendê-lo, né? Então ele diz assim, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Aí ele diz assim, ó, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa passagem aqui é uma passagem de Isaías, né? E aí ele diz, né? Ele está explicando, vai falar sobre a parábola do semeador, e ele diz assim, então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então a parábola do semeador é o princípio, né? A primeira parábola que ele conta ali, e é a matriz de todas as parábolas que nós vamos falar na terça-feira que vem sobre a parábola do semeador, né? Ou a parábola da resposta. Seria mais interessante a gente entender a parábola do semeador como a parábola da resposta, que ali nós temos 4 tipos de resposta à palavra, né? Mas vamos continuar na terça que vem. Então, o que nós podemos aprender hoje aqui? As parábolas são princípios do reino. O que é o reino? O reino é o governo de Deus sobre a terra. É o direito, a autoridade que ele tem de reinar. Esse reino, ele vai vir ainda? Ele já está? Como que é, Reinaldo? Esse reino, tanto ele já veio, como ele está no nosso meio e como ele virá. E as parábolas, eu acho interessante isso, que as parábolas são divididas, né, nesses 3 grupos, né? A inauguração do reino, a dimensão do reino e o reino consumado. Tá falando sobre quando Jesus veio, inaugurou o reino, aqueles que se converteram a esse reino, que se submeteram a esse reino, vivem esse reino hoje, mas esse reino ainda vai se consumar, né? Vai ser um reino completo ainda. Então esse reino e ainda não. Amém? Então, Jesus, quando ele contava essas parábolas, ele contava princípios desse reino. Amém? Glória a Deus. Então, esse aqui é nossa primeira aula, nosso primeiro momento aqui, né? Apenas uma introdução, né? Para nós começarmos a entender. Então, eu queria pedir para você que você lesse as parábolas de Jesus. Que você pegasse ali as parábolas, que você meditasse nelas e que você começasse, pedisse para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, né, para você compreender esses princípios do reino, praticar esses princípios do reino, né, colocar eles em prática na sua vida. Amém? Que nessa semana você esteja estudando e na terça-feira que vem nós vamos voltar falando sobre a parábola do semeador. Ou a parábola da resposta à palavra, né? Podemos chamar assim também essa parábola. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos, nos dar espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aqui os mistérios do reino de Deus, que para nós é revelado. Amém? Então feche os seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos nossos irmãos que estão conosco, aqueles que ainda vão assistir essa live. Pai, que o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Nós queremos, assim como nós falamos aqui nessa noite, como a sua palavra nos diz, nós queremos conhecer, Pai, os mistérios do reino de Deus. Queremos não apenas, ó Pai, ser uma igreja nessa cidade, mas queremos ser uma igreja, Pai, que manifesta o teu reino nessa cidade. E nós só vamos conseguir, Pai, manifestar esse reino se nós entendermos o que é esse reino. Se os nossos olhos forem abertos para essas realidades, Pai. Por isso, Pai, ministra o coração de cada um, que o teu Espírito venha falar o coração de cada um durante essa semana, esse restante de semana, ó Pai. Que o teu Espírito venha gerar em nós fome e sede, Pai, pela tua palavra. Que nós possamos sair, Pai, da superfície e entrar mais fundo nesse rio, Pai. Nesse rio do conhecimento que o Senhor tem para nós.
que possamos te conhecer mais, Pai. Assim como a tua palavra diz em Oséias 6,3, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor nos deu. Pai, obrigado porque nós passamos por esse momento e o Senhor nos sustentou. E eu tenho certeza que o Senhor irá sustentar cada um dos nossos irmãos também que estão passando por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos irmãos que nós podemos contar, irmãos que estão intercedendo por nós, e nós também, Pai, estamos intercedendo por esses irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um restante de semana abençoado na presença de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.